E, na sequência, teremos agora uma palestra sobre transformando o modelo de trabalho híbrido com SaaS. Nós convidamos aqui a nossa arena, o Solutions Engineer da Netscope, Rafael Portolato, e o também Solutions Engineer da Netscope, Diego Espinosa. Por favor, vamos recebê-los. Obrigado. Bem-vindos. Bem, nós temos 3 convidados no palco, eu só apresentei 2, então fica a cargo de quem apresentar o outro convidado. Tá legal. Por gentileza. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Diego. Boa tarde, Edson da BRK Ambiental. Legal, obrigado por estarem aqui. A gente vai falar um pouquinho de SaaS, mas não em tecnologia muito propriamente dito, né? O Edson está aqui para ajudar a gente. Vai ser, eu acho que mais um bate-papo, né? Para entender um pouquinho do momento dele, por que ele escolheu o Netscope, o que a gente pode trazer nessa transformação digital e o que isso beneficia, né, no final, essas mudanças, né, de jornada para a nuvem, o que nós temos visto aí, né, que fazer isso de uma maneira não planejada ou muito rápida pode trazer certas complicações, então talvez algo faseado, né? O que você tem na sua premissa que vale a pena ir para a nuvem e e como isso deve ser feito, né, de maneira consciente, ali pausada, faseada e principalmente o que isso traz de benefício para o negócio, né? O que isso acelera de verdade o seu negócio, né? Antes da gente começar queria explicar rapidamente aqui, né, falar de mais essa sigla que a gente tem do mundo da segurança, que é o SaaS, tá? Traduzindo de uma maneira bem literal, é basicamente um serviço de acesso e segurança fornecido pela nuvem, tá? Então a gente fornece e protege o acesso que o cliente vai ter usando a nuvem diretamente, tá? Isso facilita muito a questão do trabalho remoto, em que a gente tá falando para eu falar baixo aqui. Mais perto? Beleza. Então, isso facilita muito essa onda de trabalho remoto que a gente viu nos últimos anos. E para a gente conversar com isso, a gente trouxe aqui o Edson, tá? Ele é um dos nossos parceiros, ele usa a solução, ele passou por toda essa parte, esse processo de mudança. E por isso que ele está aqui para explicar, ainda a gente colocar uma apresentação PPT. A gente vai conversar com ele aqui sobre isso, tá? Di, acho que também é legal dizer assim, né? A gente fala Netscope, assumindo que todo mundo conhece, né? Mas a Netscope é uma empresa de 10 anos, né? Ela foi fundada 100% em nuvem e para nuvem, né? E o grande objetivo da Netscope é poder transformar digitalmente o negócio, né? E trazer segurança. Como a gente faz isso? Sendo 100% nuvem e 100% microserviços, né? Nós temos os nossos próprios data centers, ou seja, a gente não usa nenhuma infraestrutura pública, seja ela internet, links, seja AWS, GCP, né? Então a gente mantém os nossos links e nós mantemos os nossos serviços e servidores, né? A gente fez isso para poder garantir uma melhor performance, uma menor latência e um maior controle do dado do cliente, né? Então essa é a nossa missão, né? É meio que expandir aquele perímetro que existia no passado, que tinha ali o seu firewall, o seu proxy, o seu CASB, né? E colocar isso dentro de uma arquitetura em nuvem e que seja fácil a adoção, né? Que seja uma coisa muito, muito prática para o cliente. Então, um pouquinho do que é a Netscope aí. Bom, boa tarde. Falar um pouquinho começar um pouco, a BRK ela é uma empresa de saneamento básico, né? A gente tem um escritório em São Paulo, mas atende o Brasil inteiro. Então a gente tem operação de norte, sul, leste, oeste. E o desafio nosso, principalmente na época da pandemia, era a própria cultura da empresa não tinha essa cultura das pessoas trabalharem remotas, né? Então a gente conseguiu rapidamente colocar
em torno aí de 3 mil funcionários, mais a parte de back-office ali, em uma semana para estar trabalhando remotamente. Só que aí você começa a perder um pouco da visibilidade do seu ambiente, né? E a Netscope ela veio para nos ajudar em que sentido? A gente tinha uma deficiência para atender de segurança, né, com um projeto de privacidade, e quando a gente foi buscar soluções, eu passei basicamente uns 6 meses pesquisando o que a gente ia levar para trazer uma solução de DLP, mas que ela ajudasse em outros perímetros que a gente tinha deficiência, né? E aí comecei pelo Gartner e olhei diversas soluções. E o que trouxe para a gente, principalmente na questão da Netscope, é que eu não precisava ter nenhuma infraestrutura interna para eu fazer a proteção da minha rede, né? Para eu fazer proteção dos meus produtos que eu já tinha em cloud, e principalmente para eu ter a visibilidade do cliente final ali, aonde que ele estivesse. Se eu estivesse em casa, no hotel ou dentro do próprio escritório, eu tinha essa visão como um todo, né? Então, outras soluções que eu cheguei a observar, para você fazer uma proteção de rede, por exemplo, você tinha que colocar um gateway, né? E aí eu ia ter que espalhar servidores internamente, né, em todos os sites que eu teria saída para a internet, né? Então, foi um projeto, né, que correu aí em basicamente 8 meses, né? Até pela diversidade de sites que a gente tem, e de forma bem tranquila, né? Então, até o momento tem atendido a gente bastante. Então, a fase de implantação ela já acabou e agora a gente está trabalhando na questão de políticas e melhor uso da ferramenta. Legal. Só para clarificar um pouquinho, quantos sites vocês... Hubs, né? Só que esses hubs, às vezes, eles recebem conexões de municípios menores. Então, desses 23, 24 sites, mais ou menos, que a gente tem, são sites grandes, né? Que ali eu tenho saída para a internet e para serviços em cloud. Legal, legal. O que você diria que foram os maiores desafios ou dificuldades que vocês tiveram nessa mudança de chave, principalmente do on-premises ali, do trabalho local para o remoto, e depois para essa virada também para esse novo modelo do SaaS com a gente? Para nós, quando a gente estava com a questão toda usuária dentro de casa, né, era mais fácil da gente visualizar o que estava acontecendo. Então, quando eu mandei o usuário para trabalhar fora do escritório, você acaba perdendo essa visibilidade, né? E até alguns certos controles que você só aplicava quando estava dentro da rede. Com uma solução dessa, que você tem a visibilidade independente de onde o usuário está, algumas políticas, por exemplo, políticas de proxy, você consegue habilitar e aplicar independente de onde o usuário esteja. E aí ele teria a mesma experiência ali, você aplicaria o mesmo controle, então, independente de onde ele está, né? Se ele está no interior, lá em algum município, fazendo o que ele tem que fazer, em algum desses hubs, ou até no Starbucks, em casa, aqui, trabalhando com a gente, vendo a palestra também, né? Sim, até nessa questão do controle, a primeira abordagem que a gente fez foi partir da instalação nos clients, né? Nos end users. Porque ali, a partir dali eu já conseguia colocar algumas políticas, inclusive para serviços que estavam em cloud, que não estavam protegidos ainda, né, com a solução, e também para serviços que estavam em rede. Então, independente de onde o usuário estivesse, a gente teria cobertura ali e aplicação das políticas. Eu ia comentar que assim, isso é o que a gente tem visto, né? Vou sair um pouquinho do script aqui porque é importante. A maior dificuldade quando a gente começou o trabalho remoto era o seguinte: eu tenho 20 anos de tecnologia de segurança aplicadas. O que eu vou fazer agora com o meu usuário no interior, hotel, viajando, em trânsito? Então, contextualizando o que você dividiu com a gente, né? Essa migração, né, essa dificuldade que a gente encontrou, e o objetivo da Netscope era facilitar isso, é exatamente você pegar todas essas tecnologias, configurar elas num painel central em nuvem, né? E a partir daí colocar a gente para todo mundo, os clients, famosos clients, né?
e aí você vai ter esse controle que você tinha antigamente dentro do castelo, né? Dentro da sua própria infraestrutura, em qualquer lugar, né? Então, isso foi uma coisa que habilitou realmente a transformação digital, porque a gente falou tanto desse termo no passado, na pandemia, né? Eu acho que a gente dificilmente viu isso acontecer de maneira que fosse realmente saudável, né? E isso vai me levar a uma outra pergunta que eu queria fazer também. Muita gente ainda não foi para a nuvem, ou parcial ou total, né? Por N motivos, de negócios tecnológicos, cada um tem o seu negócio aí. Você que já foi, né, você já terminou isso, ou está terminando, você tem uma dica, alguma coisa que você falaria assim, ó, pessoal, olha isso primeiro, ou faça aquilo primeiro? Ou você acha que isso depende muito do negócio que vai ir para a nuvem? Hoje eu não considero nem a questão só da nuvem, tá? Eu acho que você tem que ter o foco nosso é o end user. Esse seria o... Isso. Vamos começar aqui. A nossa base maior é end user, né? Então, alguns controles que eu tinha dentro da rede, por exemplo, e são features que eu já não vou mais precisar habilitar, porque eu tenho a proteção no cliente, né? Então, hoje, independente de onde o cliente estiver, lá o nosso foco foi olhar o cliente. E quando esse cliente, que ele tinha um perfil de trabalho dentro da empresa, você tinha proteção de borda, bloqueios na borda, quando ele foi para trabalhar em casa, ele se sentiu livre. Então, algumas coisas a gente passou a enxergar. E foi, como a implantação ela foi gradual, a gente começou a pegar o famoso Shadow IT, que era bloqueado quando ele estava dentro da empresa, dentro do escritório, por uma camada de firewall ali, de proxy. Mas quando ele foi para casa, ele achou um jeito de resolver a vida dele com algumas coisas. E um exemplo que eu dou, que foi o primeiro bloqueio que a gente aplicou, independente de pedir autorização ou não, né? E a gente tratou isso com a área de compliance. O pessoal tinha o hábito, e não funcionava dentro da rede isso, de converter arquivos PDFs em arquivos Excel, Word, enfim. Nós pegamos, na primeira semana que a gente bloqueou, nós pegamos 20 mil tentativas de subidas de arquivo para soluções aí free, né? Entre aspas, free, porque ó, sempre você oferece alguma coisa, mas você quer algo em troca, né? Em torno de 20 mil tentativas de utilização dessas ferramentas. Isso gerou um burburinho, porque o cara estava acostumado a resolver a vida dele dessa maneira. Dessa maneira, e tava então e aí a gente apresentou para o time de compliance. A primeira pergunta: vocês já bloquearam? Já bloqueamos. Então acabou. Quem quiser vai comprar a licença de software, vai fazer interno na sua máquina, ou nós vamos homologar uma solução em cloud para que possa fazer isso. Mas essa assim, se pagou a ferramenta praticamente nesse tipo de... E a gente não sabia o que ia, se é dado pessoal, se estratégia da empresa, né? Ou uma proposta de um fornecedor para prestar um serviço, o cara queria fazer uma cópia de repente. Então, isso foi assim, impactante para vocês. Então, né? Começar pelo usuário, visibilidade, você falou tanto nisso, né? A gente parece que é tão básico, né? Visibilidade hoje, mas o Shadow IT ainda existe, é uma realidade, né? Básico, né? E só pegar um gancho, eu já passo para você. Também o que eu tenho visto de DLP, essa mudança também é muito grande, né? Porque às vezes as pessoas querem fazer o DLP, a proteção de dados, né? A proteção da exfiltração do dado, de maneira como era feita no passado, né? Procurando servidor de arquivo, procurando disco local. E hoje o dado está saindo aonde? Num PDF que você compartilhou ou tentou transformar em Excel, né? Então você pegou exatamente o ganho. Não adianta transformar tudo sem mudar a maneira de pensar também, né? Só mais um outro exemplo que a gente fez recentemente. As pessoas, elas, com a facilidade do SharePoint, OneDrive, essas ferramentas, costumam compartilhar arquivos com fornecedores, clientes, e não especifica para quem que ele está compartilhando. Geralmente gera o link ali e manda embora. Quando a gente ativou a ferramenta, uns 15 dias atrás, nós pegamos mais de 20 mil compartilhamentos
de arquivos ou pastas, ou teve usuário que compartilhou o OneDrive inteirinho dele, né? Acontece, nem você. Eu digo que não é intencional, é falta Sim. de conhecimento, né? E aí, nesse primeiro bloco, o pessoal se assustou. Nós estamos recebendo alerta e tal. Falou, vocês olharam o comunicado que a gente está implantando uma solução de segurança, que ela vai olhar o seu comportamento, e a gente olha assim, é o seu comportamento, né? E mesmo assim o pessoal assustou e nós levamos os números também. Então, assim, por uma falta de conhecimento, ele ia lá e compartilhava, né, para agilizar a vida dele. Acabou a transferência, né? Acabou. A BRK, por exemplo, ela não autoriza o uso de dispositivo, USB, HD externo, essas E coisas. aí aquela mentalidade de, preciso escanear meu servidor de... Acabou, tá lá em cima, o cara compartilhou, você nem viu, né? É ótimo. É exatamente, esse é o X da questão que eu queria entrar mesmo. E até pensando assim, você falou, acontece, né? A gente diz que é raro, mas acontece com frequência, né? Com uma certa frequência, acontece sempre, quase. E o usuário mesmo, ele fazia aquilo, para ele não era uma coisa que ele estava fazendo de errado, não era uma coisa maliciosa, eu estou simplesmente compartilhando, eu preciso trabalhar. Tá? Então, ele só quer fazer aquilo que ele tem que fazer para o chefe dele, não cobrar ele precisa mandar alguma coisa. E a gente precisa assegurar, a gente precisa garantir que essa coisa, esse compartilhamento, esse usuário acessando o serviço dele, esteja seguro, né? Você não pode só entregar esse acesso. Aquela informação ela é valiosíssima, né? Hoje em dia temos regulamentações para informações pessoais, etc. Então, isso até é uma questão de lei, você precisa assegurar esse tipo de acesso. E o usuário, ele, infelizmente, ele ainda não tem essa noção, essa cultura. Né? A palavra é essa, cultura. E quando a gente mantém ainda a cabeça muito focada nesses controles que a gente sempre teve, que hoje em dia a gente já considera legado, que é pendrive, dispositivos móveis, servidores de arquivo, a gente acaba deixando o principal grosso aí, como você falou, 20 mil arquivos expostos na internet, qualquer um sem autenticação, simplesmente com o link vai conseguir acessar. Tá? Essas soluções hoje mais focadas no movimento do arquivo, eu vejo mais importante. Você tem que cuidar do seu endpoint ali, fazer o DLP, fazer a segurança, sim. Mas ainda está dentro da tua empresa. O problema é quando vai expor isso, né? Você não ter a visibilidade dessa exposição. E o interessante dessas ferramentas, não só da Netscope, mas as soluções de DLP, que a gente passa a olhar o dado, o que está saindo para fora da empresa, né? De repente, uma estratégia da companhia está saindo e ninguém está percebendo. E um concorrente está lá recebendo a estratégia, né? A LGPD ajudou bastante a área de segurança nisso, porque você falava de DLP há 3, 4, 5 anos atrás, não, mas você não precisa disso. Não era investimento, né? Não era investimento. Gasto. Não era investimento. Hoje você tem uma lei que ajuda o profissional de segurança a comprovar esse investimento. E deu bastante visibilidade para a gente, o comportamento das pessoas, principalmente fora da empresa. Legal. Já avisaram que a gente está sem tempo, tá? Você tem alguma última palavra que você gostaria de dizer para esse novo mundo que você está, essa nova forma que você está enfrentando aí, Edson? Sim, essas soluções em cloud, elas são importantes porque, como foi mencionado, tem microserviços. Então, através de um único agente, de uma solução dessa de segurança, você pode ativar várias features e isso facilita até o tempo de deployment das soluções. Legal, legal. Então é isso, obrigado Edson, valeu Rafa, obrigado a todos aí. Obrigado, pessoal, de verdade, né? Sou Bortolato, Espinosa, Edson, BRK, obrigado, gente. Procurem a gente, Netscope, tá? Muito bem.